que me ligaram aqui no telefone e tocou no iPad e a chamada caiu por causa disso. Não sei por quê, mas voltou. Olha. Pronto. Vamos lá. Então, ó, voltando aqui, rapidão. Que eu não tinha colocado para gravar, gente. Né? Eu tenho que me lembrar, gente. Pessoal que eu prometi essa aula gravada, pessoal que trabalha hoje de manhã cedo. Você pode gravar para mim? Posso. Né? Eu tô tão desanimado com o negócio de transmitir aula. Mas eu vou fazer. Eu prometi que eu vou fazer. É porque, se bem que hoje nós temos um recorde de público de pessoal em casa, né? Vocês estão ouvindo, então, gente? De boa aí. Então, só vou começar a falar de novo aqui algumas partes, só para resumir para o pessoal que vai assistir depois gravado, tá? Para não ficar, não ficar algo pela metade. Então, nós estamos falando da segunda parte da habilidade 2, que ela vai falar sobre análise combinatória. Só que aí, só lembrei o pessoal aqui que a gente vai falar sobre a habilidade 2 focada, a análise combinatória focada na habilidade 2, ou seja, é suficiente para tu responder questões do Enem dessa habilidade. Porém, lá na frente, no nosso curso regular, na segunda-feira, turma completa, a gente vai falar sobre a habilidade 2, sobre a análise combinatória, ainda completa, né? Mas aqui o nosso foco é só esse. Princípio de contagem, principalmente aqui os conteúdos de análise combinatória, como PFC, permutação, arranjo e combinação, e nós começamos sobre o princípio fundamental da contagem, que é o PFC. O princípio multiplicativo, ele acontece quando tu divide o evento em etapas. E o segredo é tu tentar estudar o evento com a palavra E. Por exemplo, vai acontecer isso e isso, tu consegue visualizar etapas. A maneira de fazer esse tipo de questão é visualizar cada etapa como... de quantas maneiras cada etapa pode acontecer. E no final de tudo, multiplicar. E por isso que o nome do evento é multiplicativo, do princípio é multiplicativo. Olha aqui. Eu vou montar um sanduíche que eu tenho que montar o pão, eu tenho que escolher o pão e depois o recheio e depois o molho. O pão tem 3 possibilidades, o recheio 5, o molho 10. Então, quando eu multiplicar, eu vou ter 150. Isso quer dizer que esse sanduíche ele tem 150 possibilidades. Né? Ele tem 150 possibilidades. Eu vou me vestir, eu vou escolher a calça, a camisa, a sandália, o boné. Eu tenho cada etapa. Então, eu tenho tantas... Eu vou falar de cada etapa, de quantas maneiras pode acontecer, multiplico tudo, eu vou ter o total de possibilidade de me vestir. Né? Diz que um homem, quando vai se arrumar, ele olha o que apareceu, ele veste. A mulher não, ela visualiza cada etapa, né? E por isso que ela demora. Já, lá em casa, eu vou me arrumar, falta 10 minutos, antes de 8 eu já tô... Minha esposa falta 10 horas. ainda quando terminar, mas eu tô pronta. Hoje eu tô fazendo 6 anos de casado. 6 anos de casado. Não, eu só vou dar essa aula mesmo hoje, aí tá bom. Né, tem 6 anos, é muito tempo, né? Oi? Foi dia dos namorados, A minha aliança que tem cosinal quadrado, e a dela tem sinal quadrado. Aí, sinal quadrado mais cosinal quadrado dá 1, entendeu? Independente do ângulo, sinal quadrado mais cosinal quadrado dá 1, é a relação fundamental trigonométrica, né? Aí, só que essa daqui, na verdade, não é nem minha aliança de casado. Isso aqui é minha... Foi um anel de namoro. Aí, aí como eu engordei depois que eu casei, aí a aliança não cabe mais. Aí eu peguei o anel de volta. Mas eu tenho que fazer essa semana, né? Aproveitar completando o ano de casado, né? Fazer outra aliança, mas fazer do tamanho do dedo. Vamos lá. Então, existe outro princípio dentro do princípio fundamental da contagem, que é o princípio da preferência. A etapa com maior restrição
ela tem prioridade. Quer dizer, tu vai começar por ela. Prioridade. Tu vai começar pela etapa de maior retenção. Bora pensar aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma família, isso é um exemplo de questão. Eu tenho uma família que tem 4 pessoas adultas nessa família, 4 adultos. Eu tenho 2 crianças. 2 crianças. Esses 4 adultos, 3 possuem CNH e um, obviamente, não possui CNH. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, crianças não podem sentar no banco da frente, nem tampouco do motorista, né? Mas só podem sentar em banco de trás, né? Se for abaixo de uma certa altura, uma certa idade, tem ainda essa de elevação, né? Tem ainda essa questão. Mas bora colocar assim, crianças só podem sentar no banco de trás. Aí, ó, eu quero saber de quantas maneiras eu posso montar um passeio num carro de passeio, 5 lugares, com essa família. Obviamente, uma pessoa vai ficar, né? Vai ficar quem? O que não tem CNH, mas bora montar as possibilidades aqui. Como é que é? Ó, bora supor, aqui é o carro. Aqui é o carro. Esse carro, ele possui 1, 2, 3, 4, 5 lugares. 5 lugares. No banco do motorista, só pode sentar adulto. No banco do carona, só pode sentar adulto. Embaixo aqui pode sentar adulto, criança, o que for. No banco do motorista, só pode sentar adulto com CNH. Então, o banco do motorista, ele tem mais restrição. Então, a primeira escolha é quem vai sentar no banco do motorista. É a primeira escolha que eu vou fazer. Quem vai sentar no banco do motorista? Quem tem prioridade na etapa é essa. Se fosse um evento sem nós temos 6 pessoas adultas, eu poderia começar, e com CNH, eu podia começar de qualquer banco, porque não teria prioridade. Mas aqui, como tem essas restrições, eu tenho que começar pela restrição. Então, ó, aqui eu só posso colocar uma dessas 3 opções. Uma dessas 3 opções, que são adultos com CNH. Aí depois eu vou para qual banco? O banco lá atrás das crianças? Não, eu vou para o banco do carona, porque ele também tem restrição. Só pode ser adulto. Quantos adultos eu posso colocar aqui? De quantos? Não. Sempre que tu for para uma próxima etapa, tu deve considerar que a etapa anterior já aconteceu. E como eu já tenho um adulto sentado, só tem 3 disponíveis. Agora, aqui atrás, pode sentar quantas pessoas? Aqui atrás, para sentar, tem que ser pessoas. Então, entre adulto, entre criança, entre o que for. Né? Não tem restrição. Aí eu já coloquei 2 pessoas em cima e eu tinha 6 pessoas disponíveis. Então, aqui tem quantos? 4. Coloquei uma aí. 3, depois 2. Agora que eu visualizei cada etapa, é só fazer o quê? Multiplicar. Entendeu? Só multiplicar. Então, o mesmo princípio, só que dizendo assim, ó, tu não vai começar por qualquer etapa quando tiver restrição. Tu vai começar pela etapa que tiver restrição. Tá bom? Então, eu tenho 3, 3, 3, 27, 54, 54, 108, 216, né? Essa quantia. Então, eu tenho 216 maneiras possíveis de montar um passeio com essa família, né? Deu para entender? 216 possibilidades. Nem parece ser tanto, né? Quando tá no carro, parece que tem um lugar cativo, né? Esse é o lugar de fulano, esse é o lugar de ciclano, né? Então, não pensa tantas variações assim, né? Beleza. Alguma dúvida aqui no princípio multiplicativo e no princípio da preferência? Certeza que não? Então, vamos lá. Existe um outro princípio, terceiro. Nossa, olha que cheio de princípios. Ainda bem, né? É bom ter princípios. Princípio 3. É o princípio aditivo, tá, gente?
Princípio aditivo é quando eu visualizo o evento não em etapas, é quando eu visualizo ele em casos. É quando o evento é dividido em quê? Em casos. Então, o segredo aqui para tu enxergar, diferenciar etapa de caso, é a palavra ou. Tá bom? Então, aqui tu vai enxergar a palavra ou. É tipo assim, o evento pode acontecer assim, ou assim, ou assim. Né? Entendeu? Então, quando eu falar a palavra ou, o evento é dividido em casos. E como é dividido em casos, o princípio é aditivo. E o próprio princípio diz o que tu vai fazer, né? Vai fazer o quê? Somar. Bora pensar o seguinte, que eu tenho um peso no... Eu tenho uma máquina na academia. Bota aqui, academia. Segunda vez que eu falo de academia, né? Olha lá, eu tenho uma academia. Essa academia, eu tenho uma máquina que ela levanta um peso específico. Só que esse peso ele tem algumas possibilidades, que é 5 quilos, 7 quilos, tantos que vai aumentando. Cada peso desse tem três maneiras de eu levantar ele diferente. Três maneiras de levantar ele diferente. Aí eu quero saber de quantas maneiras eu posso usar essa máquina. Aí assim, eu vou escolher um peso e ele pode ser escolhido de três maneiras diferentes, né? Três exercícios diferentes que eu posso fazer com ele. A pergunta é, eu vou escolher um peso, o outro peso, o outro peso, o outro peso, eu vou escolher um peso ou o outro, ou o outro, ou o outro. A palavra que é eu é ou. Como é ou, eu vou fazer o quê? Somar, e não multiplicar. Então, eu posso escolher esse primeiro peso e usar ele de três maneiras distintas. Ou eu posso escolher esse outro e ele tem três possibilidades distintas. Ou esse outro, dando um total de quanto? Dando um total de, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 15. 15 possibilidades. Então, aqui é uma soma e não uma multiplicação. Porque a palavra foi ou, são casos, são desvios. Pode ser assim, ou assado, ou... Entendeu? Quando a palavra é ou, a gente usa esse princípio chamado princípio aditivo. Outro exemplo? Deixa eu ver. É o seguinte, tu vai para uma festa. Aí essa festa tu tem ali disponível o teu guarda-roupa para ir para essa festa, a possibilidade de escolher 5 blusas. Vou colocar 5 blusas. 5 blusas. Aí, essas 5 blusas, tu não sabe se tu vai usar elas com uma calça ou com a saia. Uma calça ou com a saia. Aí tu tem, vou lá, colocar 3 calças e tem 2 saias. E eu quero saber de quando tu pode se arrumar para ir para esse evento. Aí tu vai pensar assim, eu vou escolher a blusa, vou botar aqui a blusa, e uma calça, ou a blusa e uma saia. Entendeu? Então, blusa, 5 possibilidades. Calça, 3. Blusa, 5. Saia, 2. Aqui é um evento com etapas. Por isso tem um E de etapas. Multiplica. Aqui também. Só que aí é dividido em 2 casos. Então, tu faz o quê? O quê? Somar. Entendeu? Aí aqui, 15, nesse primeiro tipo de evento, e 10 esse outro. Vai somar os 2 caras, vai dar o quê? 25 possibilidades de se arrumar. Entendeu? Então, tu enxergou casos, possíveis desvios do evento, tu vai chamar isso de princípio aditivo. Aqui essa questão envolveu os 2 princípios, né? Um caso, aí usou o princípio multiplicativo nesse caso. Outro caso, usou o princípio multiplicativo. Depois,
como tu enxergou dois casos, usou o princípio aditivo para somar esses dois casos. Entendeu? Então, quando tu usar casos, soma. Quando tu usar etapas, tu multiplica. Tudo bem? Casos e etapas. Aí, ó, existe um quarto princípio, que é o princípio do desprezo da ordem. Esse outro princípio, a gente vai falar dele em um outro momento. Pode ser? Falar dele em outro momento. Porque a gente vai ver ele embutido dentro dos agrupamentos, mas em outro momento a gente vai falar sobre ele, que ele vai ser fundamental. Para essa habilidade 2, ele não é fundamental se ele não estiver associado a um agrupamento. E a gente vai ver daqui a pouco que é associado a agrupamento. Tá bom? Que é quando eu deixo de contar algumas possibilidades por conta da ordem. Né? O princípio do desprezo da ordem, PDO. Tá bom? Certo. Bora colocar mais um aqui. Até aqui tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Certeza? Deixa eu pegar uma questãozinha aqui para nós. Coisa rápida. Essa questão aqui da habilidade 2, nível 750, ela fala assim para nós. Ó. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada por algarismo de 0 a 9, ou seja, são 10 possibilidades, só que são 6 dígitos. Entretanto, um especialista em sistema de segurança eletrônico recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta da letra minúscula. Ou seja, eu não tenho 26 letras, eu tenho 52 letras, já que a maiúscula é diferente da minúscula. Né? Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres, que é restrito a letras e números. Uma forma de avaliar a alteração do sistema é a verificação do coeficiente de melhora. Como é que calcula o coeficiente de melhora? Razão do número de possibilidades de senha em relação ao antigo. Aí ele pergunta qual é o coeficiente de melhora aqui desse problema. Bora pensar. Antes eu tinha 6 dígitos, então para escolher a senha. Bora pensar em escolher a senha. Tu escolhia primeiro o primeiro dígito, Primeiro tu escolheu o primeiro dígito, e depois tu escolheu o quê? Segundo dígito, e depois o terceiro, e depois o quarto, e depois o quinto, e por último, o sexto dígito. Depois tu passou a fazer a mesma coisa, escolher cada dígito. O que mudou foi a quantidade de possibilidades, né? Como ele está falando assim, que é a razão do novo pelo antigo, então o novo eu vou colocar em cima e o antigo eu vou colocar embaixo. Então eu vou colocar assim, ó, na divisão. Ó. Antes eu só tinha 10 possibilidades, que é o algarismo de 0 a 9, para escolher o primeiro dígito. Gente, toma cuidado. Eu tinha 10 possibilidades. A questão não fala em nenhum momento que as letras tinham que diferenciar uma da outra. E como é senha, a senha ela não tem problema começar por 0. O que tem problema começar por 0 é um número, né? Um número de 3 dígitos. Ele não pode começar por 0. Senão ele é um número de 2 dígitos. Né? Agora a senha pode começar por 0, não tem problema. Então tu tem 10 possibilidades no primeiro dígito, 10 no segundo, porque não tem repetição, 10 no terceiro, 10 no quarto, 10 no quinto e 10 no sexto. Ou seja, tu tem 10 a 6 era a quantidade de senhas possíveis antes. Agora tu tem 26 letras maiúsculas, 26 letras minúsculas e 10 algarismos. Então tu tem o quê? 62 possibilidades. Então tu tem 62 no primeiro, 62 no segundo, 62 no terceiro. E essa multiplicação vai te dar o quê? 62 a 6. Gente, a ideia não é calcular. É só identificar. Identificar qual princípio está utilizando.
Letra A, não precisa fazer cálculo nenhum, tá vendo? Só colocou, identificou qual era, marcou letra A. Questãozinha de nível o quê? 750. Aí você, professor, não, eu achei complicado. Achou complicado? Vou ser sincero, assim, achou? É assim, para quem nunca viu o conteúdo, para quem tem preconceito com o conteúdo, realmente não dá para ver. Ah, análise combinatória, pula. Mas nota que ela é 750, ou seja, tu, que tem que entrar na prova com a mentalidade, e tem que estar também nesse nível, até lá, 800 e alguma coisa, tu tem que achar isso normal, fazer. Normal. 62 é porque são 26 letras no alfabeto, né? Só que ele fala que as letras maiúsculas e a letra minúscula são diferentes. Então ele tem 52 letras. Ele tem o A maiúsculo, o A minúsculo. O B minúsculo e o B maiúsculo. Então tem duas de cada letra. Então ele tem 52 letras. E ainda pode usar o 0 até o 9. Números, 10 números. Então ele tem 52 letras e 10 números. Tem 62 possibilidades. Certo, 62 possibilidades. Deixa eu voltar um pouco aqui. Até que tudo bem, né? Tudo tranquilo? Certeza? Certo. Assim eu volto aqui. Deixa eu avançar um pouco mais aqui. É o seguinte. Nós vamos trabalhar os tipos de agrupamentos. E para falar do tipo de agrupamento, nós vamos começar vendo uma expressão matemática importante que vai aparecer ele direto aqui. Não é nem tanto para calcular, é mais para tu saber o que significa. Que vai aparecer nas questões e entre tu saiba. Existe uma operaçãozinha que a gente usa muito na análise combinatória, que é o tal do fatorial. Fatorial de um número. O que é o fatorial de um número? Vou colocar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um tal de 2 fatorial. O que é o 2 fatorial? É o 2 multiplicando 1. É o 2 vezes o 1. Pronto, é 2 fatorial. O que é 3 fatorial? E a representação vai ser assim, com ponto de exclamação mesmo. Ele é o 3 multiplicando 2 multiplicando 1. Entendeu? Quem é o 4 fatorial? Então, quando tu vê essa representação, é o 4 vezes o 3 vezes o 2. Porque esse tipo de conta, esse tipo de multiplicação, aparece muito dentro da análise combinatória. E na matemática, tudo que aparece muito, a gente cria símbolos para representar, né? E aí, ó, eu tenho aqui, ó, 5 fatorial. É o quê? É o 5 multiplicando 4, multiplicando 3, multiplicando 2, multiplicando 1. Se a gente for calcular isso aqui, a gente encontra 2 aqui, a gente encontra 6 aqui, a gente encontra 24 aqui, a gente encontra 120 aqui. No próximo, a gente encontra 720, depois 5.040 e tal. Mas a ideia não é nem saber calcular. Se for pedido para eu fazer uma conta aqui, eu faço. É porque tu sabe multiplicar, então tu já sabe o que significa e já sabe multiplicar. Mas a principal ideia aqui é saber o que significa. Esse fatorial é tanto, entendeu? É isso. Alguma dúvida até aí, gente? Certeza que não? Então vamos lá. Então fatorial é isso. Aí a gente vai trabalhar dentro dos agrupamentos. Deixa eu ver se eu consigo puxar uma folha aqui só para isso, porque é um pouco grande. Agrupamentos. Esses tipos de agrupamentos são muito importantes que a gente saiba trabalhar com eles. Vou colocar aqui. Agrupamentos. Eu vou te ensinar agora a achar um agrupamento da maneira mais rápida possível. Tipo assim, identificar, é tal agrupamento. E aí o que fazer se for tal agrupamento também, né? Tem que saber isso também. Aí, ó, é o seguinte, todo tipo de questão que eu vou montar um grupo, um agrupamento de análise combinatória, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é o seguinte, será que eu estou pegando todos os elementos do grupo e trabalhando com ele, ou se eu estou escolhendo algum desses elementos? Ou seja, nesse problema existe uma escolha. Por exemplo, eu tenho 5 pessoas e eu pegar essas 5 pessoas e colocar elas numa fila. Uma fila de 5 pessoas. Eu escolhi alguém? Não. Eu vou só fazer o quê? Posicionar elas na fila. Agora eu tenho 10 pessoas e vou colocar 5 delas numa posição, numa fila de 5 pessoas. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Escolher.
né? Escolher uma parte do grupo. Eu tenho 3 tintas possíveis para pintar 3 casas. E aí eu tenho que usar as 3 tintas. Eu não estou escolhendo tinta, então não estou escolhendo. Não, eu tenho 5 tintas disponíveis para pintar 3 casas. Eu vou primeiro fazer o quê? Escolher as tintas. Né? Então, quando tem escolha, é um tipo de problema. Quando não tem escolha, é outro tipo de problema. Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Primeira pergunta, vai perguntar assim: estou escolhendo alguns elementos? Estou escolhendo. Escolhendo, ficou um pequeno, né? Estou escolhendo alguns elementos. Aqui é uma pergunta de quê? É uma pergunta de sim ou não, né? Resumindo, é sim, sim ou não, não. Passando disso é o quê? O que está escrito lá em Mateus, capítulo 5? É sim, sim ou não. Passando disso, a procedência maligna. Tanto é perguntar isso. Não, não, é mais ou menos. Não, procedência maligna, pula. Se afasta disso, tá bom? Mas é sim, sim ou não, não, tá bom? Certo. Sim, sim ou não, não. Ficou muito pai, assim. Não tô gostando, não. Calma aí. Então a pergunta aqui é de sim ou não. Se a resposta for não, tu está diante de um problema em que tu só se preocupa com a posição dos elementos. Se tu só se preocupa com a posição dos elementos, tu tem uma permutação. Permutação. Já acho coisa feia. O que é permutação? Permutação é troca de quê? Posição. É quando tu tá pensando só em trocar a posição dos objetos. Aí nós estamos diante de uma permutação. Certo. Alguma dúvida até aí? Certeza que não? Aí, ó, e se a resposta for sim, que tem a possibilidade, né? E se a resposta for sim? Se a resposta for sim, tu tem que fazer outra pergunta. A outra pergunta que tu vai fazer é se a ordem importa. Assim, o que eu estou escolhendo na ordem importa? Sim ou não? Entendeu? Ou a posição que eu estou colocando importa? Vou colocar aqui, ó. A ordem importa? Aqui é mais uma pergunta de quê? Sim, sim ou não, não. Sim, sim ou não, não. Ah, cacete. Se a resposta para essa pergunta for não, se a resposta for não, a gente vai chamar isso de combinação. Se a resposta para essa pergunta for sim, tu vai chamar isso de arranjo. Gente, observa como parece um poema.
Parece um poema. Tudo rima, ó. Ó. Estou escolhendo alguns elementos? Não. Permutação. Entendeu? Sim. A ordem importa? Não. Combinação. Ó, foneticamente combina, tá vendo? Não combinação, não permutação. E sim, arranjo. Tá vendo como rima? Sim, arranjo. Rima. É uma rima, pô. É um poema aqui. É um poema. É o poema da... Eu vou botar aqui. Poema. É um poema. Tudo rima, foneticamente, né? Então, ó, saber se é permutação, saber se é arranjo, saber se é combinação, não é uma tarefa difícil. Não é. É olhar, beleza, bora pensar aqui. Eu vou pegar a palavra Paulo, vou pegar a palavra poema e vou criar anagramas dela. Quantos anagramas são possíveis de formar? Olha aí, ó. Poema, O, E, Pá, é um anagrama. Não precisa ser pronunciável, entendeu? Nem ter significado, não precisa. É só trocar o quê? Posição. Eu tô escolhendo alguma letra aí? Eu tô escolhendo? Não. Então é o quê? Permutação. Entendeu? Permutação. Eu vou escolher. Aqui tem a sala toda, eu vou escolher 3 pessoas para formar uma comissão onde vai ter um líder, um vice-líder e um secretário. Vou lá. Eu tô escolhendo alguém, a sala toda tá aqui, eu tô escolhendo o quê? Uma parte. Então, sim. A ordem que eu escolher importa, porque um vai receber o cargo de líder, o outro de vice-líder e outro de secretário. Ou seja, eu estou estabelecendo uma posição para cada um. A posição pode ser um cargo. Entendeu? Então, no caso, sim, então é um problema de arranjo. Agora, se eu disser assim, ó, vou escolher 3 pessoas aqui para eu dar uma viagem para ir para Fortaleza. É, aí, aí, importa a hora? Não, é 3 pessoas que vão para Fortaleza. Entendeu? Aí já é o quê? Uma combinação. Entendeu? Então não é algo complicado. Não, não vou fazer isso, tá? Não é algo complicado de. Eu podia fazer, né, gente? Fazer, fazer uma rifa. Cada um compra uma rifa de R$ 200. Aí eu sorteio uma viagem. Aquelas questões que tem, tipo assim, 2 carros, aí eu tenho que escolher entre um grupo de mulheres e grupos de homens para ir nesses carros. Aí seria arranjo, no caso. É, mesma ideia. Aí, ó. Agora, o que eu vou fazer quando a resposta vier o grupo? Eu já sei o agrupamento. Aí tem outras 2 perguntas para cada um desses pezinhos aí. A pergunta é, nesse aqui, ó. É tipo assim, tu tem elementos que são repetidos, ou pode repetir, entendeu? Aqui, ó. Se tiver elementos repetidos, deixa eu colocar aqui, ó. É um comportamento. Sem elementos repetidos é outro. Ó. Então eu posso ter a permutação que a gente chama de simples, que é quando tem elemento repetido. Essa permutação simples, ela é simplesmente assim, ó, permutação de n objetos. Tu vai colocar n fatorial. Pronto. Permutação de n objetos, n fatorial, acabou. E eu tenho a permutação com repetição. Com repetição. Que é assim, a permutação, olha, permutação de n objetos é n fatorial. Só que aí eu olhei e vi A objetos repetidos. Então, eu coloco aqui embaixo um A fatorial. Aí depois eu fui lá e vi B objetos repetidos. Coloco um B fatorial. Vou acrescentando fatorial embaixo. Isso aqui é exatamente o que nós chamamos de desprezo da ordem. Para desprezar a ordem dele. É o princípio do desprezo da ordem aqui. Certo. Olha aqui, ó. Vou pegar um exemplo. Um exemplo. Quantos
anagramas da palavra. Aí eu vou começar aqui, ó. Da palavra. Letra A. Poema. Poema. A palavra poema. Aí tu só vai pensar assim, ó. Eu tô escolhendo? Não, eu não tô escolhendo. É permutação. Identificou, né? É permutação. Eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Então é a permutação de quê? 5. Pela fórmula, permutação de n é o quê? Fatorial. Então é 5 fatorial. Aí, nesse tipo de questão, geralmente vai ficar assim a resposta. Geralmente. Mas pode ser que tu possa colocar o quê? A definição, tu já sabe, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Multiplica tudo que dá quanto? 120. Respondeu. Entendeu? Agora, quantos são os anagramas? Letra B aqui. Da palavra. A palavra. Palavra. Agora tu vai contar. Quantas letras? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é a permutação de 7. Só que é 7 fatorial. Só que tu identifica o quê? A letra A, 1, 2, 3 vezes. Ou seja, tem 3 repetições. Então, bem aqui embaixo, tu coloca 3 fatorial. Aí, tem outra repetição? Tem outra letra que tá repetindo? Fala o A? Não, então morreu aí. Essa é a resposta. Entendeu? 7 fatorial em cima, por cada permutação, e 3 fatorial embaixo, por cada repetição de 3 letras A. Entendeu? Olha a letra B aqui, ó. Letra B não, letra C agora, né? Quantos anagramas da palavra arara? Olha lá, quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então é a permutação de 5, que é quanto? 5 fatorial. Só que eu noto letra A, 1, 2, 3. 3 letras A. Então, 3 fatorial embaixo. Só que das outras que sobrou, tem mais repetições? Com letra R aparece o quê? Então tem mais 2 repetições. Então tu vai lá e coloca. Quantas repetições for tendo, tu vai acrescentando embaixo no denominador. Tanto fatorial, tanto fatorial. Entendeu? Aí fica essa representação aqui. Tá bom? Alguma dúvida? Sim ou não? Certo. Então vamos lá. Vindo para cá para a combinação, eu também tenho as possibilidades de perguntar. Ei, a escolha, ó, vou escolher tantas pessoas em que a ordem não importa. Mas eu posso escolher uma pessoa mais de uma vez? Posso sim ou não? Aí, e isso é, de novo, um problema de ou combinação simples ou combinação com repetição. Existe também a combinação com repetição. Aí, arranjo. Identificou que é um arranjo. Eu posso escolher uma pessoa mais de uma vez? Aí pode ser arranjo simples ou arranjo com repetição. Então, tu tem... A segunda escolha é se pode repetir ou não. A terceira pergunta, na verdade, a terceira camada de pergunta aqui, né? Pode repetir ou não? Aí eu tenho um arranjo simples, arranjo com repetição. Só que o que vai ser suficiente para tu responder questão dessa habilidade é a combinação simples. Não que nunca tenha caído combinação com repetição, não é isso. Eu vou mostrar para você já assim qual é o comportamento. Mas eu estou dizendo para ti que é suficiente a combinação simples e o arranjo simples. Tá bom? E aí, ó, como é que é a combinação simples da fórmula? A fórmula é o seguinte. Suficiente para o Enem, tá? Eu tô falando? Suficiente para o Enem, suficiente para o Enem. Combinação, aí eu vou dizer assim, que eu tenho N pessoas, estou escolhendo P delas. Então, 10 pessoas, estou escolhendo 2. Entendeu? A anotação vai ser essa. Isso aqui nada mais é do que N fatorial. N menos P fatorial. P fatorial. Essa vai ser a anotação.
Bora aqui. Combinação. Aqui vai ser o arranjo. Vai ser assim. Arranjo de N pessoas. Eu tenho N pessoas, estou escolhendo P. A forma vai ser N fatorial. E embaixo eu vou colocar N menos P fatorial. Essas são as duas formas do arranjo da combinação. Dá para ver uma diferença entre elas, não dá? Qual é a diferença entre elas? Esse carinha bem aqui, né? Ó, que difere uma da outra. Esse carinha bem aqui. Isso quer dizer que a combinação de N, P a P é a mesma coisa do arranjo. Só que dividido por P fatorial, que é o desprezo da ordem. É a mesma coisa do arranjo, só que depois considerando a ordem, ou seja, dividindo por P fatorial. Tá bom? Certo. Isso aqui é uma observação que a gente vai deixar como observação. Eu estou dizendo para vocês que para essa habilidade é suficiente saber dessas duas formas. Tá bom? Bora pensar aqui no probleminha que eu falei para vocês. Eu tenho, vamos supor, 10 pessoas na sala, eu vou escolher 3 para assumir cargos. Então vai ser o quê? Arranjo de 10, escolhendo 3. Como é que fica a expressão? 10 fatorial, 10 menos 3 fatorial, que fica o quê? 10 fatorial em cima e quanto embaixo? 10 fatorial. Por quê? Eu falei que ia escolher 3 pessoas e a ordem importava. Por quê? Porque é cargo definido. Agora, se dessas 10 pessoas eu escolho 3 para fazer uma viagem e a ordem não importa, então já é o quê? Uma combinação. Aí pela fórmula, é 10 fatorial, embaixo, 10 menos 3 fatorial e depois 3 fatorial. Então, 10 fatorial em cima, 7 fatorial embaixo e 3 fatorial do lado aqui, né? Essa é a anotação que a gente tem que colocar. Belezinha? Dá para entender? Bacana, né? Então, a diferença de combinação e arranjo é essa daí. Tá aí as formas. Agora vamos tentar visualizar isso em questões, que é melhor, né? Em questões, você vê que não é um bicho de 7 cabeças. Vou começar com essa questãozinha bem aqui, ó. Completo? Porque fica muito pequeno. Vou mandar bem aqui para alguém. Liga o AirDrop aí. Vai ter como eu compartilhar assim, não? Tem, que eu não sou doido. Exportar essa página. Imagem. Exportar. Alguém liga o AirDrop aí para mandar para mandar no grupo? Eduardo Holanda. Aceitei. Pronto. Foi. A tecnologia fez de feliz, né? Aí vai pro grupo já, o mapa mental completo. Pronto. Olha aí, gente, ó. Habilidade 2, nível 750. Nível 750. Vamos lá. Ver se a gente consegue identificar o que está acontecendo. Ó. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formatos e tamanhos numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando uma locomotiva e 12 vagões, ordenado crescentemente segundo as numerações está a seguir. De acordo com as possíveis variações de colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, a gente diz que é combinação, é dada por... Gente, o brinquedinho aqui, ó, primeira coisa que eu vou escolher, são 12 vagões. Eu vou escolher 4 para pintar de quê? Vermelho. É uma combinação de quê? Vamos botar aqui do lado. É uma combinação de 12, escolhendo o quê? 4. Entendeu? Depois, eu vou escolher mais brinquedinhos. Vou escolher mais brinquedinhos para pintar de
Azul. Só que vai ser quantos? 3. Aí eu vou escolher 3. De quantos? De 9, né? Porque, de 9 não, de 8, né? Porque eu já escolhi 4. Pintei já de vermelho. Agora eu vou de 8 que sobrou, escolho 3 para pintar de azul. E depois? Depois eu vou lá e escolho mais 3 para pintar de que cor? Verde. É E. Como você está falando? E é multiplicando. Então, combinação. Só que agora só tem quantos sem pintar? 5. Então eu escolho 5, eu vou escolher 3. Depois os 2 últimos para pintar de amarelo. Os 2 últimos para pintar de amarelo. São 2. Então é a combinação de 2, escolhendo 2. Então essa daqui é a nossa resposta. Que está em qual letra? Letra E, não é? Ó. Letra E. Ah, o seu marca está em cima. Pode ser também, não tem problema não, tá, gente? Colocar em cima assim, ó. Combinação de 12, escolhe 4. É uma outra notação, mesma coisa, tá bom? Então tá aí, a letra E. Mesma coisa que a gente fez. Entendeu? Não é, olha, o problema, a habilidade é identificar o princípio de contagem. Não é fazer contas mirabolantes, resolver uma situação, um problema, é argumentar. Não, é só identificar o princípio e marcar. É uma ideia mais de representar. Entendeu? Deu para entender? Sim ou não? Só de casa. Manda aí as questões, gente. As dúvidas. Deixa eu ver se mandaram no chat. No chat. Não mandaram nada, não. Acho que é dar. Certo. Eu vou continuar. Qualquer coisa você manda pergunta aí. Aí, gente, ó, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Eu falei assim, professor, mas é análise combinatória, então eu já ouvi dizer aí que toda questão de análise combinatória, eu não preciso dela, não, eu posso pular para... Não, eu tô mentindo para ti, ó. Olha essa questão aqui, ó, o nível dela, tá vendo? Ou seja, para tu que vai tirar 800, 850, 900, essa questão tem que ser o quê? Uma questão, no mínimo, fazível, né? Vamos dizer assim, vamos usar esse adjetivo aqui, né? É fazível, não é para ser fácil, é fazível, né? No mínimo fazível. Aí, ó, então, não é assim, é análise combinatória, tem que pular. Não, eu vou te mostrar agora isso aqui com dados, ó. Esse dado aqui, ele representa a porcentagem de pessoas com base aumentando a quantidade de acerto que marcou a alternativa correta. Eu peguei só a alternativa correta, porque tem a possibilidade de pegar todas as alternativas. A alternativa correta. Nota que esse gráfico aqui, ele está mostrando assim, que o aluno que não sabe nada, ele não tem uma chance de acertar nem ao acaso. Porque o acaso aleatório ali, você levar em consideração fatores psicométricos, é 20%. Só que no Enem não é bem assim. Esse dia eu vi o cara botando no Instagram assim, o aluno errou todas as questões do Enem, qual é a chance disso acontecer? Aí ele colocou que a chance era menor do que ganhar na Mega Sena 3 vezes. Errar todas as questões do Enem, né? Errou todas as questões do Enem. Só que assim, não é bem assim. Na verdade, se eu for pegar os parâmetros, é bem menor ainda. Porque ninguém chuta aleatório. Só vai no gabarito de olho fechado e marca. Se for, beleza. É isso mesmo. Mas quando tu chuta olhando as alternativas, existem fatores psicométricos envolvidos. E aí, no caso, cada alternativa não tem a mesma chance de tu marcar ela. Né? E aí, no caso, não fica 20% certinho. Então, mesmo um aluno que não sabe, não acerta muita coisa, ele está acertando aqui ao acaso. Mas olha aqui os alunos que acertam entre 20 e 30, já estão o quê? Ó? Em torno de 60% deles já acerta essa questão. Né? E aqui já expresso para nós, ó, um aluno de 30 a 40, acima de 40, já se aproxima dos 80%. O que significa assim? Ó? Vamos supor que tu está nesse índice de 80%. Se tu acertar essa questão, tu ganha 80% do que ela vale. Que já é uma nota alta. Ela vale muito, ela não vale pouca coisa, não. Entendeu? Ela vale muita coisa. A gente fica assim, não, mas não vale. Vale sim. Vale muita coisa. Então não é desprezando, não. Mas aí tu tem que saber o quê? O que a gente está fazendo? Só colocar aqui de novo. Eu vou voltar a explicar de novo.
a ideia ela TRI um pouquinho só, tá? Para a gente voltar para o assunto. A gente está fazendo o quê? A gente está treinando. O que a gente está fazendo é treinando. A gente está aprendendo, a gente está aqui justamente porque a gente precisa treinar, né? Não vá pensando que, assim, eu vou chegar na prova no nível 600 e pouco e, por acaso, eu vou conseguir tirar um 800. Não é assim. A nota que tu consegue tirar não é acaso, essa nota é a nota que tu vai tirar. Às vezes, sim, existem fatores externos que podem atrapalhar tu mostrar tudo que sabe no dia da prova. E aí tu tem que trabalhar eles. Mas não existe um fator externo que faz tu mostrar o que tu não sabe. Né? A teoria de pós-teoria já é para exatamente evitar isso. Né? Infelizmente, a gente chega lá, existem fatores psicológicos, a gente às vezes não está num bom dia, a gente não está, não consigo se concentrar direito. Isso acontece. E eu quero que vocês trabalhem isso também. Para no dia da prova não chegar lá e desesperar, não saber o que fazer, sendo que você está se preparando para esse dia. Então, a gente está se preparando e a gente vai fazer o quê? A gente está todo dia subindo um pouquinho, né? Subindo um pouquinho o nosso nível. A gente falou da importância de estudar na escadinha já, né? Para a gente ir evoluindo, 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 até quando chegar no nível ideal. Se tu chegar na prova, primeiro, com a mentalidade, e depois, também com o nível 800 mais, quando tu olhar para uma questão dessa daqui, tu não vai sentir ela de dificuldade. Então, assim, bora pensar na ideia. Tu tá com a chance de se preparar. Tu tá se preparando. Tu tá ali se esforçando, tá estudando. Para quê? Para chegar na prova com nível 600, nível 500 e tentar a sorte? Não. Tá se preparando agora para chegar na prova já com teu nível. 800 e alguma coisa. Né? Já pensando assim, eu vou... E aí, se tu chega nesse nível na prova, pensando nas condições ideais, sem nenhum fator externo que influenciou para tu estar no dia não tão bom, isso tudo, né? Isso que eu digo que é importante trabalhar isso também. Às vezes é mais importante que conteúdo, sabia? Trabalhar isso, questão da mentalidade da gente. Se tu chega lá tranquilo, tu vai olhar para essa questão, tu vai fazer ela de boa, ou tu vai sentir ela pelo menos fazível. Agora, quando tu olha para essa daqui, ó, vou mostrar um outro para vocês aqui, ó. Essa outra aqui, ela é uma questão de combinação com repetição. Ela é 2017. Essa questão aqui, ela infelizmente não foi essa daí a única que eu errei, né? Na verdade, a questão eu acertei. 2017. A questão que eu errei foi a questão do bondinho. Eu até hoje tenho raiva dessa questão do bondinho. Em 2017, a única questão que eu errei foi a do bondinho. E essa daqui, ela poderia ter sido a questão que eu errei. Poderia ter sido. Eu não ia ficar com raiva, não. Vou mostrar pra vocês por que eu não ia ficar. Primeira coisa, ó. Era uma questão que ela exige que tenha pelo menos um carrinho de cada cor, são 4 cores, e depois ela vai pintar esses outros carrinhos de uma das cores. Aí a ordem não importa, que ele fala que o brinquedo só quer saber a quantidade. É uma combinação de 1, 2, 3, 4, 6, só que aqui a ideia tem 6 carrinhos para pintar com 4 cores. Tu vai ter que fazer o quê? Repetir cores. Então é uma combinação com o quê? Com repetição. E aí a combinação com repetição ela é mais difícil de fazer. Ela é tão complicada de fazer que mesmo ele já era um nível alto, né? Ou seja, ela não valeria muita coisa. Por quê? Vamos pensar. Se tu é um 800, você ia ganhar uma porcentagem pequena do que ela vale. Então, não ia fazer tanta diferença na tua nota. Mas ainda tem isso aqui, ó. Que existem 3 fatores lá no TRI, né? Qual é? É o nível. Depois do nível, qual é o outro fator? É a discriminação e a probabilidade de acerto ou acaso. Discriminação é o que determina se a questão vale ou não vale. Se ela vai contar ou não vai contar. Essa questão ela tem gabarito. O gabarito dela é bem aqui, ó. Se eu não me engano, é letra C, se eu não me engano. Letra B, se eu não me engano. Né? Mas, letra B. Mas, apesar de ter gabarito, lá no vestibular, lá na correção, nós de botar pontinho para cada pessoa que acertou, né, essa questão, sabe quanto que ela somou na nota? Literalmente nada, não foi pouco. Porque tem questão que soma pouco, né? Se for só pelo nível, dizer, soma pouco. Essa aqui não somou nada. Por quê? Porque ela é uma questão que não discrimina. Olha essa curva bem aqui, ó.
Essa curva significa que alunos que sabem pouco acertam mais do que os alunos que sabem alguma coisa. O cara está errando por saber. Quando o cara erra por saber demais, a questão ela não discrimina. Se ela não discrimina, não tem a capacidade de diferenciar aluno que sabe de aluno que não sabe. E quando isso acontece, a discriminação é negativa. E quando isso acontece, ela não vale nada. Então, se eu tivesse, por exemplo, se essa aqui fosse a única questão que eu tivesse errado em 2017, a minha nota tinha sido a mesma nota final, a mesma nota total. Mas, infelizmente, eu errei no bondinho. Por raiva, porque eu ainda pensei na questão. A questão foi que eu não pensei a lógica. Rapaz, o que o cara vai com um bondinho para descer e não pegar o bondinho? Vai? Não sei se você lembra dessa questão. Pensar para o 2017. Ele vai pegar o elevador, subir, pegar o telégrafo, descer. Aí não. Aí fala assim, qual é o menor custo? O menor custo é ele subir e descer pelo elevador, vai pelo chão, sobe e desce pelo elevador. Qual a lógica, pô? Aí na minha cabeça, eu tinha que necessariamente pegar o bondinho, né? Só que não estava escrito no texto isso. Foi eu que criei. E a gente cria desvaneios na hora da prova, assim. Né? Aí esses alunos que acertam são testes que estão dificultaram, né? Foi ao caso. Aí o que acontece? Essa questão, como ela não discrimina, ela é descartada. Ela não é descartada de, no gabarito não tem gabarito. Tem gabarito. Então ela não vai aparecer no gabarito como nome nula. Ela vai aparecer um gabarito, letra B, tal. Tu vai ver. Tu vai, no outro ano, estudar, aí tu vai ficar insistindo. Paulinho, faz essa questão para mim, porque ela é difícil. Paulinho, não sei o quê. Aí começa nessa... Mas, na verdade, ela não vale muita coisa. Na verdade, essa literalmente não vale nada. Entendeu? Então, o que tu vai fazer? A questão é que uma aluna perguntou ontem para mim, na aula da tarde, perguntou assim, professor, e quando é que eu vou saber se eu devo ficar brigando com a questão ou não? Eu falei, é justamente isso. Não é para ficar brigando com a questão. Vamos pensar. Se tu chega na prova pronto para tirar um 850, vamos pensar assim, um 850, chega pronto para tirar isso, tu não vai brigar com a questão 750, tu vai fazer ela. O máximo que pode acontecer é tu sentir que ela vai demorar e dizer assim, não, eu volto nela daqui a pouco porque ela vai demorar. Mas não é brigar de ficar tentando entender para onde vai, não, briga de foice ali. Não é essa coisa feia, de jeito. Se tu tá ali na questão, tu tá brigando com ela, certamente ela tá o quê? Acima do nível que tu tá. E se ela tá acima do nível que tu tá, é melhor tu investir em outras coisas que estão abaixo dele para tu primeiro, entendeu? E aí eu quero, das duas, uma. Ou tu vai sentir essa briga, porque a questão tá no nível elevado demais, ou tu vai sentir essa briga, porque tu tá no nível baixo demais. E eu quero que a primeira opção seja verdadeira, entendeu? Porque a gente tá treinando justamente para não chegar na prova no nível baixo demais. É por isso que a gente tá estudando. Né? Não é hoje. E aí pode entender o seguinte, que essa construção, ela não é momentânea. Tipo assim, hoje eu vou evoluir de uma vez. Não, é uma construção. E aí eu digo assim, eu sempre gosto de montar barreiras, né? 0, 10, 20, 30 e 40. São as barreiras. A barreira mais difícil de passar são as primeiras. Não, professor, mas eu estou ferradinho entre 30 e 40. Experimenta o seu aluno que está acertando 2, 3. Pode ter com uma briga maior. Assim, o aluno que acertando 2, 3, 4, começar a acertar 10, depois ele começar a acertar 20, alguma coisa. É briga. Daqui para cá, o caminho é mais leve. Porque tu já tem todos os pré-requisitos necessários para evoluir. Agora são detalhes. Principalmente daqui para cá. Daqui para cá começa a ser detalhes. É um detalhe que vai fazer o aluno 35 e o aluno 40, diferença da prova. Não é mais conhecimento. Do aluno 40 para o aluno 43. Não é conhecimento. É um detalhe, da prova. É um desvaneio, que nem eu falei agora, né? Do bondinho ali, que fez eu perder uma questão. Entendeu? Então, não fui o aluno 45 por um detalhe nesse dia. Entendeu? Então, assim, são detalhes que você vai ajustando e evoluindo. Agora, aqui não. Aqui já passa mais por pegar o conhecimento, lutar, e aí realmente é uma parte mais delicada, vamos dizer assim.
Mas, depois que tu passar, não é que vai virar flores, é que vai ser menos difícil. Né? Vai ser menos difícil. Mas a gente não tá aqui para pegar flores, não, né? Tá aqui para quê? Para evoluir, para estudar, para fazer, para chegar uma da prova, assim, eu tô no nível acima das questões. E aí a gente aprendeu também de comportamento. De 15 em 15 eu posso pular, né? Eu posso pular o quê? 3 ou 4. Então vai ter 3 ou 4 questões que eu vou sentir dificuldade real na da prova, de 15 em 15. E é normal que eu faça o quê? Que eu pule elas. Algumas eu volte para fazer, outras deixo de mão. E aí essa briga de foice com questões tem que ser com questões que estão um nível muito acima e que não farão tanta diferença na nossa nota. Né? Com questões que estão a mais abaixo, a gente vai matar elas e gabaritar e tirar uma nota boa. A prova ela vai além do conhecimento, ela vai também na estratégia. Então, eu encontrei essa questão na prova, encontrei essa questão na prova, eu digo que ela é o quê? Procedência maligna. Né? Fica em paz, né? Você não quer saber dela, não, deixa eu ir embora. Tá bom? Bora fazer mais questão aqui, ó. A gente fez essa, né? Bora avançar um pouco mais. Habilidade 2, essa questão 139 do Enem 2021. Ela fala assim para nós: uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecido diferentes e 5 tipos de pedras ornamentais. Essas pessoas têm à sua disposição 6 tecidos diferentes. A pessoa tem 6 tecidos, mas vai escolher 2. Então, no nosso mapinha, vamos lá. Escolheu? Sim. Agora a pergunta é, se a ordem importa sim ou não. Se importa, é arranjo. Se não importa, combinação. Também, esse mapinha, ó, 15 pedras e vai escolher 5. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser reproduzidos é apresentada pela... Gente, é arranjo ou é combinação? Combinação de quantos? 6 escolhendo 2. Aí eu vou escolher isso e as pedras, ou os tecidos, ou as pedras. Ou é E que eu coloco aqui. E. Eu vou escolher o tecidos e depois vou escolher 5 peças das 15. Então, agora vai ficar como? 6 fatorial. 6 menos 2. 4 fatorial. 2 fatorial. Vezes, vamos lá. 15 fatorial. Aí 15 menos 5 dá o quê? 10 fatorial. E coloca embaixo 5 fatorial. Entendeu? Pegaram a ideia? Alguma dúvida? Pessoal de house. Olha essa outra aqui, ó. Ela já aumentou um pouquinho o nível. Vamos ver o que mudou nessa questão, então, para dizer assim, aumentou o nível. O que mudou? Olha lá, ó. O tênis é o esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, dentre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição. Vai escolher 2 jogadores. Porém, esses jogadores não poderão ser ambos canhotos. Qual é o número de possibilidades de escolhas do tênis? Gente, toda vez que a questão fala assim, ó, eu não quero fulano e cicrano juntos. Sabe o que tu faz? Aqui tu usa uma técnica de contagem, que é colocar eles juntos. É fazer exatamente o que tu não quer. E faz o quê? Tirar do total. Então tu vai pensar assim, ó, o total de possibilidades são 10 tenistas, e desses 10 tenistas eu vou escolher 2. Só que alguns desses agrupamentos tem 2 canhotos. Canhotos. É canhotos ou canhotos no plural? Canhotos. São 2 canhotos. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas possibilidades. Quantas possibilidades tem de escolha de 2 canhotos? São 4, escolhendo 2. Então, ó, eu faço o total e coloco eles juntos. Vou botar 2 canhotos juntos. Aí aqui é o quê? 10 fatorial. Bora lá. 10 menos 2. 8 fatorial. E depois... Aí aqui,
4 fatorial. 4 menos 2. Aí, ó, a letra. Ah, né? Ele trocou bem que a ordem, mas não importa, que é a multiplicação, né? Ah, já mudou. O que mudou é que tu teve que usar uma técnica de ir pelo que tu não quer, né? Para tirar do total. Né? Então, por isso que ela foi um pouquinho mais difícil. Ela saiu de 750 e foi para 800. Mas ela não se tornou impossível. Ela não se tornou impossível. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo mesmo? Certeza? Ó, papai do céu. É porque ele vai formar duplas. Então, todas as duplas possíveis são combinação de 10 escolhendo 2. Escolheu todo mundo. Só que alguma dessas duplas tem 2 canhotos. E a questão está dizendo que ele não pode ter 2 canhotos. Como é que eu posso escolher 2 canhotos? Tem 4 disponíveis e eu vou escolher 2. Então, combinação de 4 escolhendo 2. Aí o que acontece? Do todo, eu tiro as duplas de canhotos. Quantas são as duplas de canhotos? Tem 4 e eu quero escolher 2. Quantas são? Combinação de 4 escolhendo 2. São as possibilidades de escolher canhoto, entendeu? Aí eu tiro do total. Tem erro, não. Nem duvido. Ou essa outra. Também, nível 800. Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem, Tom Marvolo Riddle, gerou a frase I'm Lord Voldemort. Ah, eu lembro desse episódio. Esses dois, né? Mudou a letra de posição e virou a frase. Né? Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I'm Potter. De tal forma que as vogais e as consoantes apresentassem sempre intercaladas. Olha, ele colocou uma coisinha a mais aqui, ó. Por isso que ela não é desse nível 700 e alguma coisa, né? Intercalado, vogais e consoantes. E não vai considerar o espaçamento. Bora ver? Gente, bora contar primeiro as vogais? 1, 2, 3, 4. Consoantes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu tenho mais consoantes do que vogais e tem que estar intercalado, então eu tenho que começar por consoante. E se eu começar por vogal, bora experimentar aqui, começar por vogal. Vogal, consoante. Vogal, consoante. Vogal, consoante. Vogal. Eu só tenho 4 vogais disponíveis, né? Consoante. Só que eu só coloquei 4 consoantes. A última tem que ser o quê? Consoante. Aí ficou o quê? 2 seguidas. Não ficou intercalada. Então, eu não posso começar por vogal. Eu tenho que começar por consoante. Então, eu vou colocar assim. Consoante, consoante, consoante. São 5, né? Consoante. Depois, vogal, 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 vogal. Então, eu vou posicionar as vogais e posicionar as consoantes. Então, são trocas de posição. Então, nada mais é do que permutação. Então, ó, consoante. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou posicionar 5. É a permutação de 5. Tem alguma consoante que repete? Qual a letra? T. Então, com 2 repetições. E depois, eu vou posicionar as vogais, que são 4. Tem alguma repetição? Não, então é a permutação de 4. Ou seja, como é que resolve essa? 5 fatorial sobre 2 fatorial. Como é que resolve essa? 4 fatorial. Que está onde? Entre 5 fatorial vezes 4 fatorial. A ordem não importa, que é a multiplicação. Dividir por 2 fatorial. Lembra que 2 fatorial e 2 é a mesma coisa. É marca a letra E. Entendeu? Não é fazível, gente? Não sei que é fácil, sei que é fazível, né? Eu estou falando de uma questão de nível 800, então certamente eu vou sentir ela, mas vou fazer. Olha essa outra aqui, ó. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X, e as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. Eu tenho 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 disponíveis, né? O número de formas distintas que pode acomodar a família nesse voo é... Gente, a família tem quantas pessoas? 7 pessoas. A ordem que eu colocar essas pessoas no avião importa? Não importa. Tu não gosta de ir na janela, não. Mas teu irmão na janela, mudou não a configuração? Mudou, não mudou? Tu falou assim, eu vou na janela. Não, quem vai sou eu. É uma configuração diferente. Então a ordem importa. Né? Então, como a ordem importa, é arranjo ou é combinação? Arranjo. É arranjo. Então, é um arranjo de 9 lugares, sendo que eu vou escolher quantos deles? 7. Pela fórmula, 9 fatorial, 9 menos 7 fatorial, ou seja, 9 fatorial em cima e embaixo é o quê? Entendeu? É uma habilidade de identificar qual é o agrupamento. Nenhum eu fiz a conta até agora, né? Só ficou 9 fatorial. Tem a possibilidade de fazer a conta? Tem. Fazer a conta eu sei fazer. São fatoriais que a gente aprendeu como é que faz. Mas nessa habilidade aqui, geralmente é representar. Só representar. Porque a ideia é saber identificar qual é o agrupamento. Aqui eu soube identificar que é um arranjo. Entendeu? Soube identificar que é um arranjo. Entendeu? Olha essa outra aqui, ó. Ela fala assim, ó. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras. As letras do algarismo podem estar em qualquer posição. Aqui ele já diferenciou um pouco lá naquela primeira questão do coeficiente de melhora. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e com a letra maiúscula difere da minúscula. Então, de novo, letra maiúscula, letra minúscula, difere em uma senha. O número total de senhas possíveis para cadastramento do site é dado por... Gente, ele tem que obrigatoriamente colocar 2 algarismos e 2 letras. É diferente daquela questão onde eu colocava. Aqui eu tenho 4 vagas e eu tinha que colocar esses 4 em qualquer posição. Aí seria, por exemplo, seria 62, 62, 62, 62. Só que aqui não é assim. Aqui tem que ser o quê? Tem que ser número, letra, letra. Tem que ter 2 números e 2 letras. Então, agora eu tenho que começar assim, ó. Por exemplo, números, eu só tenho 10 disponíveis. Depois, 10 de novo. Letra, eu tenho o quê? 52. Depois, 52. Só que, aqui, nessa configuração, eu estou dizendo que número tem que aparecer primeiro, depois, letra. Só que, de acordo com a questão, eles poderiam estar em qualquer posição. Então, eu tenho as possibilidades de trocar de posição número e letra, não tenho? Então, são quantos aí? São 4, sendo que eu tenho 2 repetições de número e 2 de letra. Então, primeiro posicionar onde vai estar número e onde vai estar letra. Primeiro posicionar o N, o N, o L e o L. São as perguntações. E depois, no primeiro N, tem 10 possibilidades. No segundo, 10 possibilidades. Na primeiro L, 52, depois 52. Então, eu tenho 10 ao quadrado, 52 ao quadrado, 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, que está na letra D de dado. E esse fatorial aparece por quê? Porque ele não quer que seja 2 números seguidos de 2 letras. É 2 números e 2 letras. Então, primeiro posiciona onde vai ser letra, onde vai ser número, e depois coloca cada um. Ó. Oi? Ah, é 26, perdão, a letra E. Perfeito. Perdi a questão. Ó. Primeiro, posiciona onde vai ser número, onde vai ser letra. Depois escolhe quantos para cada número, quantos possibilidades para cada letra da senha. Entendeu? Então, tem a posição primeiro, que é a permutação, e nesse caso, permutação com repetição. Então, marca a letra E de elefante e de elefante. Professor, barra real do número importa? Importa. Por isso que tem a permutação do lado.
Não é arranjo, não é combinação, é permutação. Entendeu? Ó, vamos lá. Primeira coisa, a senha, ela pode ser assim, a senha. Bora primeiro escolher o formato de senha. Na hora de criar uma senha, a primeira coisa que tu vai fazer é pensar ela assim. A minha senha, ela pode ser número, número, letra, letra. Ela pode ser número, letra, número, letra. Ela pode ser letra, letra, número, número. Então, ou seja, tem várias possibilidades, não tem? Então, a primeira coisa é escolher qual é a ordem. Ao escolher qual é a ordem, eu tenho que posicionar esse N, esse N, esse L, que representam o que vai ser em cada posição. Então, eu tenho 4 fatorial, só que 2 fatorial e 2 fatorial. Beleza. Agora eu vou escolher um número. Tem 10 possibilidades. Depois eu vou escolher outro número, que é mais. Agora eu vou escolher uma letra, que tem 52 possibilidades, porque pode ser maiúscula ou minúscula. Né? E depois eu vou escolher a última letra, que é 52. Os números são repetidos e as letras também são repetidas. Pode repetir isso. Pode repetir, por isso que é 10, 10. Se não pudesse repetir, seria 10, 9. Entendeu? Mas aí depois, não é só quando é a repetição? Não. No caso, esse 2 fatorial não é a escolha do número, é a escolha da posição que vai ter número. Então, N. Essa posição, se mudar, vai mudar alguma coisa? Não, vai ser uma posição que vai ter número e uma posição que vai ter número também. Significa que vai ser o mesmo número. Não significa que é o mesmo número, entendeu? Então, primeira coisa, escolhe qual posição vai ter número, qual posição vai ter letra, e aí tem as permutações, e depois coloca a escolha de cada número. Aí agora sim, não tem nenhum fatorial embaixo aqui, ó, porque a ordem é que importa aqui, entendeu? Você não vai ter as coisas de ordem aqui, não. E aí, no caso, isso aqui é a mesma coisa da letra E. Mesma representação da letra E. Tá bom? Deu pra entender? Bora fazer essa última aqui, a saideira, pode ser? Ela fala assim, ó. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento na qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Então, ele tem 2 estandes. Vai colocar um carro e uma caminhonete. E no outro, um carro e uma caminhonete. Pronto. Carro. Carro. Caminhonete. Beleza? K de carro, entendeu? Para compor o stand, foi disponibilizado pela montadora 4 carros compactos. Eu tenho 4 carros compactos de escolha e 6 caminhonetes diferentes, de cores diferentes. Aí ele quer saber uma expressão que fornece a quantidade de maneiras que ele pode colocar. Gente, primeira coisa, escolher os carros. Ele vai escolher carro. A ordem importa que ele escolheu o carro? Importa. Porque um vai ficar no stand, o outro vai ficar no outro stand, não é? Então a ordem importa. Então eu tenho quantos carros disponíveis? 4. E eu vou escolher quantos? 2. Então é um arranjo de 4 escolhendo 2. Depois eu vou escolher as caminhonetes, que eu tenho quantos disponíveis? Então vai ser um arranjo de 6 escolhendo, só que não tem alternativa. Não tem alternativa. E agora? Aí é onde... Até aqui, ela era uma questão 750, como aquelas primeiras que a gente fez, ó. Até aqui, ela não difere em dificuldade. Cadê? Da questão do trenzinho que a gente fez. Né? Ela não difere em dificuldade dessa questão aqui. Então, era para ser uma questão nível 750. Só que não tem essa observação aqui. Bora escrever ela lá. Bora escrever ela lá. Só para a gente ver se a gente enxerga outra coisa. Porque eu acho que a questão aqui, ela foi paia com a gente, né? Porque se tivesse marcado só isso aqui, acabou. Só que a gente está convicto que a gente está correto e não tem nenhuma representação assim. Então, bora começar a escrever de outra maneira. Ó, se nas alternativas só tem combinações, tu tem que lembrar que uma combinação também é um arranjo. E um arranjo também é uma combinação. Só muda o que? O desprezo da ordem.
Então, a combinação, no caso aqui, de 4, 2, é o mesmo arranjo de 4, 2, só que dividido por 2 fatorial. Ou seja, o arranjo de 4, 2 é a mesma coisa de 2 vezes a combinação de 4, 2. Esse 2 aqui passa como? Explicando. Ou seja, é só uma outra representação. Esse cara aqui, ele é 2 vezes a combinação de 4, 2. E esse cara é quem? De maneira análoga. 2 vezes a combinação 6, 2, que é o que está na letra C. Entendeu? Então é só uma outra maneira de representar um arranjo. Colocando a combinação e tirando esse desprezo da ordem, que é multiplicando pelo fatorial. Aí ele foi pai. É por isso que a questão, o nível não é o mesmo no anterior. Porque se fosse igualzinha, fosse só para representar assim, o nível dela é 750. Ela teve um pouquinho a mais, que foi uma observação que a gente colocou lá em cima. Tudo bem? Então, só tomar cuidado com isso aí também. Gente, acho que é isso, né? Pra gente não prolongar demais, eu vou deixar uma lista de 7 questãozinhas para vocês botar em prática isso, tá bom? E aí, semana que vem a gente não vai ter aula, tá bom? Vai fazer simulado, tá? Não vai ter aula na sexta-feira e no sábado, entendeu? Porque semana que vem é semana de quê? Simulado. Mas segunda-feira tem aula normal, tá? Não pega a informação pela metade, não. Tá? Só de casa, cheiro, Deus abençoa. Tchau, tchau. Valeu, Sara, cheiro, tchau, tchau. Falou, Gustavão, cheiro.